Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Mais uma live começando, hein? Isso. E hoje a temática é importante, a interferência da família no relacionamento. Sejam muito bem-vindos. Graça e paz a você que está chegando. É um prazer, uma honra ter vocês aqui com a gente. Live de hoje quentíssima e que esbarra, gente, na grande maioria das pessoas. A influência, a interferência, né, amor, da família no relacionamento. Quer ser mãe, pai, irmão, irmã, padrinho, amigo. É extremamente perigoso, gente. Nós vamos conversar sobre isso hoje. E o que mais está tendo aí hoje, né, na internet, é essa questão de convivência. O filho é da mãe, é do pai, é da esposa, é de quem, hein? Que tá tendo de vídeos por aí. E não é o tema central da live de hoje, mas cada vez mais tá se aparecendo, Olá, né? Boa noite. Minha primeira versão com vocês. O tema é importante. Obrigado. Quem é filho de pai ou mãe narcisista, gente? Não é o tema central dessa live. Podemos gravar uma live sobre isso, porque interfere muito no relacionamento. Se a mãe é narcisista ou o pai é narcisista. Ó, a Dilceia, que foi que falou do comentário, né? Que o tema é importante. Ela falou que ela tem 2 filhos casados. Uau, parabéns. Gente, a gente tá lendo aqui também porque a idade... a idade chega, gente. A gente às vezes não consegue ver tão pertinho assim. Aí as letrinhas lá tá mais longe. Eu vou olhando aqui no celular de vez em quando, tá? Só pra gente poder acompanhar melhor. Então olha a temática. Como proteger o seu relacionamento de interferências familiares e construir uma parceria saudável, um relacionamento saudável. Para quem que é essa live? Para você que é casado e para você que é pai e mãe e tem os filhos casados, para você que é muito amigo, padrinho, irmão de alguém que é casado e às vezes inconsciente você está passando do limite e está comprometendo aquele relacionamento. Então, essa live serve para todo mundo. Você vai ser pai amanhã? Serve para você. Pois é. Você é filho? Serve. Serve para todo mundo, não tem como fugir disso. Que você olhou para mim assim? Não sei. Vamos lá, gente. Vamos falar hoje. Então, qual que é a finalidade? A gente sabe que quando há uma interferência de um familiar, de um amigo no casamento, isso vai comprometer, gente, vai. E aí o grande problema é quando o marido ou a esposa não se posiciona. Aí que é o problema. Aí é complicado. A interferência, bom, você não, de uma certa forma, eu não controlo a interferência dos meus pais, do meu sogro, da minha sogra, do meu irmão, de quem for. Mas eu controlo se vou permitir ou não. Se vou colocar limites, fronteiras ou não. Entende? Gente, é importante colocar cerquinha, hein? Vamos cercar esse casamento, vamos delimitar as fronteiras aí, até aqui você vai, daqui você não passa, né? Estabelecer limites para que realmente essa família não venha sobrecarregar, não venha interferir de forma negativa no seu relacionamento. Gente, e o que acontece? Se não houver interferência, esse relacionamento que deveria ser saudável, ele vai ficando tóxico, ele vai ficando doentio, e aí vai minando o relacionamento. E olha que questões interessantes aqui que eu notei, que nós estamos coletando dados. Vai compromete a falta de autonomia de um dos cônjuges, o constante conflito, porque como é que eu vou brigar com a minha mãe, mas ela é minha mãe, como é que eu vou brigar com meu pai? Quantos pacientes nós tivemos? Vamos contar para vocês relatos, casos clínicos interessantes. O casal vai se distanciando emocionalmente falando, a pressão para seguir expectativas irreais, né? Faz isso, faz aquilo, porque eu já tive 10 filhos, então quer que a nora faça aquilo que ela fez, enfim, né? A sensação de não ter voz própria, né? A falta de suporte emocional, dificuldade em estabelecer limites com os pais ou quem está intrometendo ali no relacionamento. Então, enfim, por que isso acontece? Qual que é o impacto disso? E o mais importante, gente, como resolver isso? E a gente está aqui para isso.
tá? A Dilceia falou, faço de tudo pra não interferir no relacionamento dos meus filhos. Parabéns, Dilceia. Continue assim. Né? Que Deus continue abençoando, te dando sabedoria. E hoje você vai aprender um pouquinho mais para permanecer não interferindo mesmo na relação dos filhos, né? Isso aí, gente. O Walter Fernandes, boa noite. Wanderson, boa noite para vocês também. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Boa noite, gente. E quem somos nós? Eu sou o Ederson da Jéssica. E eu sou a Jéssica do Ederson. Nós somos, gente, especialistas em casamento e família, terapeuta de casal e família. Atuamos também com terapia individual e também na área da sexologia clínica. Ou seja, família é o nosso propósito. Sabe o que a gente quer? Que você tenha uma vida, um relacionamento saudável. Que você saiba lidar com todas essas adversidades, né, amor? E a gente queria convidar você. Se você sabe de alguém que precisa ouvir essa live, encaminha lá, manda um aviãozinho para ela também escutar e aprender um pouco mais aqui com a gente, tá? E a gente também quer que vocês coloquem um lembrete aí para as próximas lives, né? Para vocês não se esquecerem. Segunda, terça, de quê? Do evento. Não, só no final da live nós vamos contar algo muito legal para vocês. Live, segunda, terça, quinta e sábado. E todos os dias tem vídeos nossos. Fiquem atentos. Se você não segue a gente no Instagram, segue lá. Ederson e Jéssica.terapeutas, tá, gente? Então o que a gente quer que vocês tenham? Que vocês possam construir um relacionamento saudável e respeitoso com limites claros, limites estabelecidos. Vocês mantêm a harmonia familiar. Quer ver uma coisa que é muito ruim, gente? Eu não posso ir na minha sogra. Ela não pode ir na casa dos meus pais. Olha que coisa ruim isso. Ao invés de haver uma integração familiar, haver comunhão, né? Comunhão, a desunião. Então todo mundo tem que... Aquela música, né? Cada um no seu quadrado, ela é perfeita nesse ponto. Cada um no seu quadrado, não vai ter problema. E alcançar o equilíbrio entre honrar os pais, isso aqui é maravilhoso, e priorizar a parceira. Ou seja, eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe, mas eu tenho que priorizar essa mulher. E ela é uma só carne comigo, e ela é mais importante do que meus pais. Por quê? Porque nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Olha um tópico interessante que nós vamos iniciar aqui, gente. A interferência, eu vou citar um exemplo aqui, da mãe no relacionamento e a falta de posicionamento do parceiro. Quando a mãe interfere, Ederson, mas tem um estigma da sogra. Gente, tem um contexto para isso. Se a gente voltar lá na história, antigamente a mulher era do lar. A mulher tinha mais tempo, não havia informação nenhuma. A mãe ou a sogra, né? Ela estava ali ajudando a filha quando casava. Não tinha informação, gente, não tinha internet. Vou dar um exemplo da minha mãe. A minha mãe conheceu meu pai, ela tinha 12 para 13 anos. Eles casaram com 15 anos, minha mãe tinha 15 anos. A primeira menstruação da minha mãe, quem explicou ela o que era menstruação era meu pai. Porque ela não podia conversar sobre isso com minha avó de forma alguma. Minha mãe tem 76 anos, 75 anos. Então, era normal essa interferência. Por isso que traz essa história que o homem estava trabalhando. Mas é claro que mesmo com essa mudança toda na sociedade hoje em dia, não vamos isentar a presença nociva da mãe, do pai, ou de algum irmão, enfim, tá? Ou de algum avô. Sempre são aquelas pessoas que têm um peso, a matriarca da família, o patriarca. Então, a mãe interfere constantemente no relacionamento, ela dita as coisas, causando frustração na nora. E aí o que acontece? O parceiro, o marido, ou o noivo, ou o namorado, não se posiciona. Por quê? Mas como é que vamos magoar minha mãe? Nossa, mas era tão boa. Olha quanto... E aí, a nora vai ficando pilhada. Claro, gente, pode acontecer o contrário, né? Mas, gente, já aconteceu uma situação com uma paciente minha, que ela falava assim, que tudo que ela ia fazer, a sogra é que ditava o jeito que tinha que ser feito. Ela falava assim, a couve tem que ser picada muito fininha. E ela falava, mas eu não sei picar, eu sei picar desse jeito. E a sogra não aceitava, não, ninguém vai conseguir comer essa couve desse jeito. Ela tem que ser extremamente fina. O bife você tem que bater,
Porque senão não vai conseguir, né, saborear, não vai pegar o tempero direito. Teve um dia que ela encheu tanta paciência que ela virou e falou assim: não é possível que ninguém tem dente nessa casa para conseguir comer? Olha que situação. A nora se dispunha a fazer, mas tudo que ela ia fazer, ela era criticada pela sogra. Porque para a sogra nada estava bom. Tinha que ser do jeito que ela gostava. Então é muito difícil, isso vai desgastando o relacionamento. Isso vai criando situações dentro da casa que refletem no relacionamento a dois. Porque tudo tinha que ser do jeito dela e não do jeito que a nora estava disposta a fazer. Olha que situação. E aí, que desse marido, que desse homem, que desse noivo. E olha que interessante, tem que haver posicionamento. Aí agora, eu vou dar uma dica para vocês, terapêuticos, a gente trabalha isso com nossos pacientes. Diálogo. Casal, conversa. Amor, eu não tô gostando, a sua mãe tá assim, assim, assado. E escute a tua parceira. Você tem que se posicionar. Se a gente for lá, em Gênesis 2:24, olha o que a Bíblia fala. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unir a sua esposa e eles formarão uma só carne. Não existe nenhum versículo bíblico que fala de uma só carne com mãe, com pai, com filho, é com esposa. E esse deixar pai e mãe, ele implica em 3 esferas: geográfica, financeira e emocional. O que seria geográfica? Ederson, deixar pai e mãe é para a gente não morar com pai e mãe? É para isso. É para o pai e mãe. Quem casa quer casa. É para o pai e mãe não morar com o filho? Mas os meus pais são idosos, então qual é o contexto que eu preciso? Aí eu tenho que ter algumas articulações. Vou dar umas dicas preciosas para você. Gente, o idoso ele é muito apegado a detalhes. O idoso precisa de silêncio. A casa do idoso, aquele ambiente é dele, aquele porta-retrato é dele. Ele é apegado aos objetos, às coisas materiais. Quem aqui nunca fez uma viagem longa para o lugar mais maravilhoso do mundo e falava: gente, que saudade da minha casa? Quando chega um tempo. Não existe lugar melhor do que a nossa casa. Você pode estar em Dubai, mas chega um tempo que você quer a sua casa. Então qual que é o ideal? Que os filhos revezem na casa dos pais. Não é viável, depende da situação econômica, porque tem cuidadores, enfim. Em última instância, gente, é claro, então, que o idoso venha morar com os pais, com os filhos, e que os filhos promovam o máximo possível de conforto ali para eles. Mas eles já são idosos, esse casamento, teoricamente, já está bem consolidado. Agora eu estou falando aqui que aquele casal de 20 e poucos anos que casou e está morando com os pais. Tem que deixar. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Financeiro, pais que bancam filho. Tem isso aí, não tem? Nós levantamos essa pauta. Não dá, gente. Uma coisa é uma ajuda financeira num momento específico de crise, sem problemas. Agora tem pais que bancam o filho casado. E se eu banco o filho, eu me sinto direito a quê? Você tem autonomia, sente no direito de interferir e que as coisas sejam conforme ele quer. Faz isso, não, faz isso. Como é que eu vou magoar meu pai, amor? Ele paga o colégio das crianças, ele está pagando nosso aluguel. Como é que eu vou magoar minha mãe? Ela faz compra todo mês. Olha que contexto, né? E isso, gente, quando não começa, eu vou comprar tal coisa, eu tenho que conversar com a minha mãe, eu tenho que trocar ideia com ela ou com meu pai, eu tenho que comunicar o que eu vou fazer. Olha o aprisionamento que vai ficando esse relacionamento. E entra uma outra condição. Por mais bondoso, e a intenção é boa dos pais, gente, não estou colocando ele como vilão, mas isso não é saudável, a não ser momentâneo. É aquele sogro ou sogra, pai, que vai comprar algo para o filho, mas ele vai comprar aquilo que ele quer, e não o que é necessário para o filho. E a terceira esfera do deixar pai e mãe é o mais difícil, é o emocional. Esse é difícil. Esse gente, é o que pega. Por quê? Você pode estar, o seu pai pode estar no Japão e você morando aqui. Se você não tiver um desligamento emocional, você vai trazer complicações para o seu relacionamento. E isso flui naturalmente, tá? Então, defina limites, conversa. Tem uma live nossa, tá salva, que é sobre diálogo. O relacionamento não vai sobreviver sobre diálogo. Escuta a tua parceira, escuta o teu parceiro. Ouve a queixa. Às vezes você acha que é bobeira, faz todo sentido. Eu já tive um paciente, a gente fala assim: olha,
O meu marido, antes de vir para casa, ele tem que passar na mãe dele e fica lá um tempão, depois ele vem para cá. Só tarde da noite. Ele faz tudo para a mãe e para as irmãs. Para mim faz reclamando. Tá errado. Quem que é prioridade aí? Não estou falando que não pode fazer, mas espera aí. Então, que dê o equilíbrio. Então, olha a importância de você estar escutando isso aqui e estar refletindo. Será que eu sou uma pessoa assim, gente? Sem perceber? Então, é altamente a gente pensar sobre isso. E lembra, gente, lembra, aqui a gente quer que você tenha um relacionamento saudável. A nossa meta é essa. E eu vou te ajudar a ter um relacionamento saudável. É igual um caso de uma paciente que no casamento, para escolher as coisas de casamento, quem escolhia era a mãe. A mãe do noivo escolhia tudo. Olha só. Não, a festa, ela escolheu o buffet, ela escolheu o local, né? Você lembra? Não tinha vontade própria nenhuma, gente. Isso. Era a mãe que ditava as regras. Por fim, ele já estava assim, minha mãe que resolve. Peraí, cadê a sua vontade? Cadê os seus sonhos? Cadê o seu desejo? Cadê o seu posicionamento? Gente, vocês vão ouvir a gente falar muito sobre isso. O homem e a mulher têm que se posicionar dentro de um relacionamento. Se eu me posiciono, as coisas fluem, as coisas acontecem. Se eu não me posicionar, as coisas vão acontecendo como a vida vai me levando. E não é assim. Então, olha só, o casamento é um sonho do casal. Era os planos, os desejos, né, as vontades daquele casal. E quem estava ditando as regras era a mãe. Você é pai, mas quer pagar a festa do seu filho? Pode pagar. É até bom, faça isso, ele vai se sentir muito feliz. Mas dê autonomia. Mas deixa ele fazer a festa que ele quer. Não, eu vou te pagar, mas eu vou mandar a festa ser do jeito que eu quero. Pera aí, gente. Então, assim, é questão até de respeito com o outro. Então, a festa é pra quem? Eu tô pagando, eu vou convidar quem eu quiser. Tem isso. Às vezes, são familiares ou são amigos, né, ou parentes, que não tem tanto vínculo assim com o casal. Mas o meu pai tá pagando. A minha mãe tá pagando. E eu tenho que chamar. Né? É meio que obrigado a fazer a vontade do pai. Será mesmo? Né? A gente tem que, é o que a gente falou, estabelecer fronteiras, estabelecer limites. Pai, você tá pagando, mas eu vou ter autonomia para escolher o que eu quiser e convidar quem eu quiser? Não, meu filho não vai. Será mesmo então que vale a pena você permitir o seu pai fazer esse agrado e depois te custar caro? Já tá casando errado. Sabe por quê? Já tá começando com luta. E às vezes a esposa tá chateada. E detalhe, o mais triste e perigoso é aquela noiva que tá chateada e ela nem comunica com o noivo isso. Porque o sogro tá dando, a intenção é boa, é uma boa pessoa, mas eu não tá saindo nada do jeito que eu queria, da forma que eu queria. Às vezes eu queria uma festa intimista, ele quer fazer uma festa para 250 pessoas. Gente, o sonho ele é muito pessoal. Então faça uma bodas para você e para 1.500 pessoas, gente. Não tem problema. Mas você quer dar um presente, o presente é para a pessoa e não para mim. Tá ok, gente? Gente, quando os pais sustentam o filho casado. Uau! E aí? Quando é o pai ou a mãe, né, que tá bancando a sua família. Como que fica isso, né? O filho casado, ele depende financeiramente dos pais, o que gera o quê? Tensões e interferência desses pais na dinâmica do relacionamento. Por que, Jéssica, que isso interfere? Tudo que vai ser decidido, tudo que vai ser feito por esse casal, tem que ser comunicado a quem? Aos pais. Então, é aquele relacionamento ou aquele casamento que aconteceu, mas eu sempre tenho que estar dando satisfação para o meu pai, para minha mãe, aonde eu vou, com quem eu vou, o que eu vou comprar, por que eu vou comprar. Olha só que desgastante, né? Você tem que estar o tempo todo se submetendo a essa autoridade do seu pai e da sua mãe. E aí tem um detalhe. Olha, os pais sustentam aquele filho casado. Aí a nora, sobrou um dinheirinho, quer comprar alguma coisa, se bobear, a sogra ou o sogro vai jogar na cara. Tá vendo lá? Tá com dinheiro. Ou seja, não tem liberdade nem para comprar. Ele tem que comprar escondido as coisas, entrar. Parece que tá com droga dentro de casa, entrar escondido com a sacola. Ou até mesmo para você poder viajar, fazer um plano. A gente tem um sonho de viajar. Como que viaja? Com o sogro sustentando tudo. Ao cárcere. Gente, isso é muito privado, isso é muito sério.
né? Alcançar independência financeira e autonomia como casal, fortalecendo essa relação. É isso que a gente tem que ter como aspiração. Eu casei com o Ederson, eu sou uma só carne com ele. Então os nossos problemas é nosso. O dinheiro é nosso. Não tem esse negócio, é meu e seu. Não. A gente escuta às vezes assim, olha, a mulher fala, o dinheiro do marido é nosso e o meu é meu. É meu. Não, gente. O dinheiro é nosso. Tudo tem que ser colocado na ponta do lápis, as prioridades. Vamos fazer uma live sobre tudo finanças, vamos? Vamos. Vamos falar de finanças, gente. Então, é necessário ter essa comunhão com o meu marido e não tô casada, mas tem que estar o tempo todo pedindo a bênção pro pai, porque é o pai ou a mãe que banca a casa. Olha que complicado, né? Como o Ederson diz, deixar a pai e mãe se remete também ao âmbito financeiro. É não ficar nessa dependência. Ah, Jéssica, mas a gente depende e não tem como. A gente precisa da ajuda deles para poder dar uma engatilhada na nossa vida, para poder almejar, né? Conseguir obter algumas coisas. Gente, então analisa, coloca no papel, vamos ver por quanto tempo a gente vai precisar dessa ajuda, o que nós vamos fazer para aumentar a nossa renda, então, e diminuir despesa. Para a gente começar o quê? A depender menos do pai e da mãe, né? Vamos diminuir as despesas, vamos procurar uma segunda fonte de trabalho, né? Fazer um bico ou tentar umas horas extras, ver o que você pode fazer para começar o quê? Começar a depender menos do pai e da mãe e depender mais do casal, para que as coisas sejam mais decididas entre vocês e não envolvendo o pai e a mãe, porque às vezes o que você também está buscando, o seu pai acha que é fútil. Ah, não, menina, você não precisa disso não. Olha só. Às vezes é um sonho do casal. E ele fala, e o pai que dita as regras fala, não, isso aí você não precisa não. Deixa pra lá, porque você não precisa. Então, a gente tem que ter o quê? Cuidado com isso e começar a ter artimanhas, começar a ter planejamento, ter estratégias pra gente ter um relacionamento saudável e começar a desvincular da conta bancária aí do pai ou da mãe. Olha o que a Silvana falou, que interessante. As pessoas demoram muito tempo para perceber que quanto menos as pessoas souberem da vida do casal, mais independentes eles serão. Gente, planos é do casal. Cuidado. Sonhos, o que vocês estão planejando, isso. Que seja dois. Eu falo, tem coisa que tem que ser guardada às 7 chaves até acontecer. Ah, Jéssica, mas você tá falando isso por causa de olho gordo? Não, gente, é porque nem todo mundo pensa como você. E torce. E tem gente que torce contra, tem gente que vai começar a te desestimular. Ah, você não precisa disso, isso é bobeira, para com isso. Pra que você vai fazer isso? Então, assim, já começa a te desestimular do que te estimular a crescer. E, gente, crescer dói, mas vale a pena. Vale a pena você crescer financeiramente, você crescer como casal e sem depender do pai e a mãe ditar as regras. É isso aí, gente. Nós tivemos um caso, gente, um paciente. Aí só pra, antes dele falar do caso, olha o que Provérbios 22:7 nos diz. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Olha só, gente, cuidado, hein? Às vezes, não, é só por um tempo, é só por um tempo. E esse tempo, só tá se prolongando, só tá se prolongando. Então vamos rever esse tempo? Vamos estipular um tempo? Amor, nós vamos depender por tanto tempo. A partir dali a gente tem que caminhar sozinho. E o que nós vamos fazer para começar a caminhar? Nós vamos aumentar o nosso trabalho? Nós vamos pegar mais? Vamos trabalhar em 2, 3 empregos? Como que nós vamos fazer? Vamos diminuir o gasto? Vamos vender alguma coisa? Gente, tem que ter estratégia para poder realmente ter a sua independência como casal e independência financeira. Então, se você que está vendo esse vídeo, você é aquela pessoa que ajuda o seu filho, gente, até conversa com ele. É pro bem dele, vou te ajudar até dar total, porque às vezes a sua intenção é tão boa,
mas às vezes não está deixando aquele filho crescer. Que vou entrar no caso agora de uma paciente, que quem bancava era o pai. O cara não trabalhava, o pai bancava com uma forma bem como se fosse uma mesada que o pai gorda, dava. E a mulher saindo para trabalhar em 2 empregos, às vezes 3, e ele em casa. E aí, gente, você acha que dá certo isso? Você acha que realmente... E a mulher não sentia, cadê meu homem? Cadê o homem da casa? Não tinha. Cadê o provedor que a Bíblia nos ensina? Cadê? Ela não via isso nele. Ela não via o provedor, ela não via o protetor. Não havia posicionamento. Não tinha posicionamento, gente. Homem é provedor, protetor, professor e gera segurança. Ela estava insegura, ele não provia nada e ele não protegia. E aí sabe o que acontecia? Era um menino que o pai bancava. E se o meu pai me banca, para que eu vou trabalhar? Sabe o calo? Quando aperta, a gente sabe onde aperta. A intenção do pai era boa, mas altamente maléfica. Mas um pai, aí você olha a história, altamente controlador. E o filho não via necessidade de ter que ralar, né, gente? Ele não via necessidade de ter que sair para trabalhar. Ah, meu pai me dá dinheiro, meu pai me banca, meu pai me ajuda. Então ele não tinha incentivo de crescer, de buscar novas coisas. Olha só, isso foi minando o relacionamento deles. E olha que interessante, não é o dinheiro, gente. É o movimento, não é dinheiro aqui. É o movimento que vai, como a Jéssica falou, vai minando o relacionamento. O que houve? Divórcio. Entende? Então, assim, a gente sabe o que a gente está falando. Nós temos experiência, gente, de causa. A gente vive isso no consultório, na vida. E a gente está aqui para te ajudar. Para te ajudar, talvez sem perceber, você está caindo nessa cilada. Sem perceber, você está sendo com os seus pais, o teu sogro interferindo muito na tua vida. Ou você é aquele que interfere da melhor forma, de coração aberto. Mas às vezes não é saudável. Se eu der tudo que meu filho quiser, eu vou estragar ele. Eu vou estragar ele, porque a frustração é importante. E nossos filhos têm que entender que eles não vão ter tudo que eles quiserem. Só que um caso interessante, gente, que às vezes a gente acha assim, mas a interferência é dos pais. Existe também, gente, o contrário, o movimento de baixo para cima. Como assim? Eu vou te contar até a minha história, pessoal. Nós somos 7 filhos. Eu sou o filho do meio. Tem 3 irmãos acima e 3 irmãos abaixo. Eu fui caçula 7 anos. Minha mãe do lar, o meu pai militar, saía para trabalhar, levava meus 2 irmãos e minha irmã. E eu passava a tarde inteira com minha mãe. Eu dormia de tarde com ela. Eu conheci todos os salões de cabeleireiro que tinha em Juiz de Fora, que eu ia com minha mãe. Eu era o rabo dela. E ali eu passei uma vida. E minha mãe sempre foi muito vaidosa. Minha mãe sempre gostou de andar com o cabelo arrumado, as unhas arrumadas. E meu pai, para ele, isso não era importante. E eu via brigas. Não precisa, para quê? Aquela coisa toda. E ela precisava do dinheiro dele, enfim. Quando eu formei, eu falei, mãe, acabou o teu problema. E aí, o que eu fiz? Eu dei um cartão de crédito adicional à minha mãe. Eu bancava, eu dava dinheiro à minha mãe, e eu estava poderoso, eu ganhava, e eu morava sozinho, saí de Juiz de Fora, morava sozinho, fui para Mutum, fui para Barbacena, depois fui para Lavras. E eu tinha muito atrito com meu pai, e eu sustentava minha mãe de coração, gente, sem nenhum problema. Só que em 2004, há 21 anos atrás, eu numa sala de aula, me especializando como terapeuta de casal e família, eu tive uma aula que foi um divisor de águas na minha vida. E aí eu entendi por que eu tinha 30 anos e eu não tinha ainda estabelecido um relacionamento sólido. Uma namorada sólida, era só ficante. É porque ele ainda não tinha me encontrado, gente. É isso aí, gente. E é verdade. Sabe por quê? Eu já tinha uma esposa. Eu era casado emocionalmente com minha mãe. Consequentemente, não havia espaço para uma outra mulher entrar. E se eu não tivesse virado a chave, e a gente vê muito isso em consultório, a gente ajuda os pacientes a compreender isso aí. Olha, você está casado com sua mãe. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que ia acontecer? Provavelmente eu não iria casar, ou eu iria casar e eu ia levar emocionalmente a minha mãe. E, consequentemente, eu não ia dar espaço o suficiente. A Jéssica hoje preenche 100% da minha vida, porque ela é uma só carne comigo. Só que ela ia ter que preencher 50% e dividir com minha mãe. Ia dar certo? Claro que não. Eu
percebi isso. Eu atendi um paciente que ele largou a carreira militar para morar com a mãe, voltar a morar com a mãe. Porque como é que eu vou abandonar minha mãe? Só que a mãe é nova. A mãe é nova, mas o pai foi embora. E a mãe criou ele uma vida. Então ele tinha essa lealdade. Eu não posso abrir mão da minha mãe. Eu não posso deixar minha mãe. Como assim? E essa lealdade, gente, ela vai além. Quando o filho é casado com a mãe, ou a filha com o pai, ou a filha com a mãe, seja o que for, sabe o que acontece? Essa lealdade, ela perpassa até para a questão econômica. Pô, se minha mãe não prosperou na vida, por que eu vou prosperar? Por mais que minha intenção é ficar rico e dar o melhor para minha mãe. Mas eu me culpo até se eu ficar ganhando dinheiro. Eu me culpo até inconsciente, tá, gente? Em ser feliz. Como é que eu vou ser completamente feliz no relacionamento se minha mãe, que é uma só carne comigo, que é leal, foi infeliz no relacionamento? Então isso acontece também de baixo para cima. Olha só, hein? É igual um exemplo também de uma paciente, pai narcisista, ela casada e tentando, quando o pai é narcisista ou a mãe, gente, esse filho que sofre as consequências do narcisismo, o pai massacra, ou a mãe, esse caso era o pai massacrava essa filha tinha uma vida buscando o amor e a aprovação do pai, mesmo casado. Então ela buscava a bênção, ela buscava a aprovação, ela buscava o amor, e isso comprometia o casamento dela. Quando o pai começou a interferir no casamento dessa filha, que começou a comprometer esse casamento, onde ele estava até dando sugestão de divórcio, gente, sabe o que aconteceu? Essa menina essa jovem buscou terapia rápido. E aí ela entendeu o quão doente, adoecida ela estava, por esse comportamento do pai. Ao longo da história ela não enxergava isso. E quando ela deixou o pai e uniu o marido e se tornou uma só carne, gente, a vida dessa mulher mudou. Então, às vezes a gente acha que a interferência é de cima. Nesse caso aqui, é a filha que está buscando a interferência. Eu preciso do meu pai, eu preciso do meu pai. E aí não vai dar certo. Gente, é estabelecer fronteiras. É o que nós falamos. Até aqui, você pode opinar, é válido, eu aceito. Dali em diante, sou eu, né? Então, é estabelecer, novamente, a cerquinha aí. Vamos cercar esse relacionamento pra gente ter o quê? Um relacionamento saudável. Saudável. Então, às vezes você está angustiada porque você está se vendo nessa história. Você está triste porque, gente, nossa... tem solução. Tem. Sempre tem. E a gente está aqui para trazer solução, para te ajudar, para abrir um leque, abrir opções que talvez você não estava enxergando, tá? E olha que interessante, um outro item interessante. A influência dos modelos familiares, sabe? Reproduzir padrões familiares que podem ser prejudiciais ao relacionamento. Como depender excessivamente dos pais para resolver conflitos. Quantos na sessão de casal, aí quando eu estou individual lá, aí o marido fala com a gente, ou o noivo, Ederson, tem um problema, ao invés de falar comigo, ela fala com o pai dela. Olha só. Ela liga para a irmã dela. Nós já atendemos um casal, você lembra? Conta aí do carro. Gente, nós atendemos um casal que ele era tudo que ele ia fazer, ele tinha que dialogar, ele tinha que pedir a bênção pro pai. Consultava o pai. Ele consultava o pai. Ele ia trocar de carro, ela falou assim, Jéssica, por que a minha opinião não importa? Por que eu não sou importante? Ele tá casado comigo, ele dorme comigo, vive comigo, mas a hora de trocar de carro, ele vai consultar o pai dele. Se é uma boa, se não é. Poxa, quem sabe da vida financeira ali era o casal. Mas não, ele perguntava pro pai, para saber se ele poderia trocar de carro, para saber se ele poderia investir no negócio dele. Gente, quem tem que fazer parte disso não é o pai e a mãe. É o que nós falamos, o pai e a mãe, claro, você pode buscá-los, sim, para um conselho. Às vezes é dentro da área, né, de trabalho, alguma coisa que você queira. Se às vezes está angustiado, você precisa conversar com alguém e você achou melhor conversar com seu pai ou com a sua mãe, pedindo um conselho, sim, eles podem te aconselhar, mas eles não podem ditar se você deve ou não fazer, se você deve trocar ou não. Ou se o pai falasse para ele assim, não, meu filho, eu acho que agora não é o momento de você trocar, não. Ele não trocava. E ele não buscava ela. Então ela se sentia mal por isso. Por quê? Eu estou aqui, eu convivo com ele, por que ele não busca a minha opinião? E sabe qual foi o argumento?
mas ela não entende de carro. Então presta atenção, criatura, em nome de Jesus. Seu pai pode ser mecânico. Pega a tua mulher e vai junto, fala assim, amor, vamos conversar com o pai, porque ele entende de carro, e de repente se essa marca é bom, se esse carro é bom, mas leva ela junto. Sim, e se o pai falar que, filho, olha, esse carro é bom, vale a pena comprar, beleza, pai, então nós vamos decidir. Conversa, diálogo em nome de Jesus, inclua. E todas as vezes que você incluir a tua esposa, a tua namorada, a tua noiva no projeto, se der merda, os dois estão kits. Tipo assim, aí amor. Entramos numa furada. Entramos na furada. Entrou junto. Agora, se um fazer sozinho, o outro vai ficar. Se não tiver torcendo pra dar errado, pra depois falar o quê? Eu te avisei. Eu te falei que não ia dar certo. Você foi teimoso. Você foi lá e fez. Então, gente, é parceria em tudo. Tanto nas coisas. Tanto no sucesso quanto no fracasso. Tem que estar junto. Olha que a Dilce falou, o homem deve ser o sacerdote da família. Isso mesmo. Olha só, a gente está falando, sabe aqui? Posicionamento. Tem que se posicionar. Quando houve a queda, que Adão comeu do fruto, quando Eva comeu, gente, não aconteceu nada. O problema foi quando Adão comeu, porque a responsabilidade era ele. Ele deveria ser o sacerdote. Ele deveria ser o sacerdote, ele conversava com Deus. E quando Deus fala, Deus chega, Deus sabia. Deus não falou assim, Adão, por que você comeu? Deus falou, Adão, por onde você está? Onde é que você estava, Adão? Sabe o que Deus queria dizer? Por que você não ficou na posição que eu te coloquei? Como sacerdote, como homem, como aquele que vai segurar essa família. Mas o que Adão fez? Adão foi tão frouxo que ainda falou assim, foi a mulher que tu me deste. Ainda coloca a Eva na frente. Ao invés de ele entrar, joga no meu peito, foi eu, Senhor. Perdão, eu errei. Então, gente, tem que haver posicionamento, tá? E a gente sabe, é claro, que você quer ter um relacionamento baseado em escolhas, que o casal escolhe. Mas sempre foi assim. Às vezes você pensa, sempre foi assim. Isso é um padrão familiar. Gente, é muito comum a gente ver famílias onde a mulher que manda. E ela manda, ela tem a matriarca, que todo mundo obedece, todo mundo dá bênção, todo mundo faz as vontades do jeito que ela quer. Aí os casamentos dos filhos dessa matriarca é tudo igual. É a mulher que manda e o homem que obedece. Sabe? É a mulher que é autoridade na casa e não o homem. Tá errado. A Bíblia diz que a autoridade é dada a eles, não a nós. Posicionamento. Então, é muito comum a gente ver esse padrão familiar, onde mulheres mandam nos relacionamentos, mandam na casa e os filhos têm o mesmo padrão. E fica queimando de homem frouxo. Aí depois ela reclama lá no consultório que o meu marido não pôs sono, mas ela não deixa. Então assim, então esse padrão tem que ser quebrado, a gente tem que entender isso. Pelo amor de Deus, não tenha a síndrome da Gabriela. Que é isso? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. Não, muda, gente. Muda. Quebra padrão. Cria tradições novas. Quer ver uma tradição que quem criou foi a Sophie? Todo aniversário, o meu, da Jéssica, ou da Sophie, do Theo, Dia dos Pais. Toda data comemorativa aqui em casa. Nós fazemos um café da manhã especial. É uma tradição nossa. Sabe por quê, gente? Como a nossa vida é muito corrida, os nossos filhos estudam de manhã, a Sophie ainda falava assim, mãe, eu sinto falta do café da manhã. Porque é tudo corrido. Eles tomam café, mas eles mal comem pela manhã, não gostam de comer muita coisa, porque levantam muito cedo para ir para a escola. E a gente só se encontra na hora do almoço, caminhando para a tarde. Então, ela falou assim, mãe, vamos fazer um dia um café da manhã? Olha só. Ela quis dizer assim, vamos tornar o momento que é corrido num momento especial. E isso virou uma rotina, isso virou uma regra na nossa casa. Toda data comemorativa, seja aniversário, Dia dos Pais, Dia das Mães, né, seja alguma data importante, aqui na nossa casa a gente comemora o quê? Com o café da manhã. A gente faz um café bem recheado, bem gostoso, com coisas que eles gostem. A gente costuma também a escrever cartinhas, porque a gente sabe que as cartas, né, já deixaram aí muito tempo de fazer parte da vida do ser humano. Nós resgatamos isso, então nós fazemos cartinhas, desenhos, porque é a forma da gente expressar naquele momento o quão feliz nós estamos e o quão importante é
esse momento nosso. Então isso virou uma tradição na nossa nós casa. criamos. E isso eu nunca vivi. O Ederson também não. Isso foi criado por nós. Então crie rotinas diferentes. Às vezes você fala assim, olha, eu nunca falei eu te amo pro meu filho. Mas meu pai também não falava pra mim. Então, provavelmente, o teu avô não falava pro teu pai, ok, quebra esse padrão. Gente, começa a fazer diferente. Faça diferente. A Sueli falou, se tem homem que não assume as rédeas do casamento, gente, tem que assumir. Você não tem outra opção. Isso é necessário. Eu tenho que aprender a ser homem. Sim. Aprender a ser mulher. Aprender a tomar conduta, quebrar padrão. Nós tivemos um paciente que foi criado em lar feminino. O pai não estava em cena, era mãe e irmãs. Ele não sabia se posicionar. E a meta do pai, gente, o pai é o que faz, a mãe faz o primeiro parto, o pai que faz o segundo. A minha meta de vida é projetar o Theo e a Sophie para o mundo. Eu tenho que fazer esse corte, essa secção na vida dos meus filhos. Eu acho tão bacana que o Theo, às vezes ele agarra a Jéssica e brinca e fala assim, né, amor? Pai, eu tô com a sua mulher. Gente, olha só. Ele adora fazer isso para provocar o Ederson. Olha o detalhe, nós somos terapeutas, nós somos ligados a detalhes. Eu estou aqui com a tua mulher. Uma vez um casal com uma filha de 8 anos. Ederson, eu quero tirar a minha filha do quarto, ela dorme com a gente, enfim. Aí a mãe falou assim, inclusive eu até conversei com ela, e olha o que eu fiz. Falei assim, olha, hoje é domingo, eu vou ficar com seu pai, tá? Você pode brincar, pode ver televisão. Hoje vai ser o nosso momento. Hoje vai ser o nosso momento, eu vou ficar com seu pai. Gente, uma frase muda todo o contexto. O que eu mostrei pra ela? Olha que dica. Falei com ela assim, da próxima vez você vai falar assim com sua filha. Filha, hoje é domingo, você pode brincar à vontade, você pode ver o filme que você gosta, e eu vou ficar com meu marido. Hoje é o momento de marido e mulher. Porque quando ela falou assim, hoje eu vou ficar com seu pai, o que ela está querendo dizer? Eu vou ficar com aquilo que é seu. Ou seja, o teu pai é meu, é filha única. É claro que essa menina vai, não, ele é meu pai, eu não quero. Agora quando ela fala, hoje eu vou ficar com o meu marido, gente, eu estou indo para um outro nível. Parece que é bobo, mas isso traz um valor terapêutico muito grande. Olha que dica. Por isso que, eu vou perguntar para você que está assistindo essa live. Lembra lá da tua criação, se seus pais são vivos, enfim. Quando você olhava para o teu pai e para tua mãe, você enxergava neles, ou enxerga o marido e a mulher? Você via o teu pai beijando a tua mãe beijando o teu pai? Eles fazendo carinho um no outro, eles saindo para jantar, você presenciou isso? Gente, quantos pacientes falam o que com a gente, mãe? Não. Se você faz parte desse não, coloca um coraçãozinho aí pra gente saber se nós estamos falando a verdade. Se vocês estão comungando da mesma ideia. Se você não viu, você só viu o pai e a mãe, o que a maioria via, coloca o coraçãozinho pra gente aí, pra gente saber quem que tá vendo ou não. Tem gente aí. Tem gente aí. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Você que tem filho. Quando o teu filho olha pra você e a tua esposa, ele enxerga o pai e a mãe, e o marido e a mulher. Gente, isso é muito importante. Filhos têm que saber discernir. O meu pai e minha mãe, eles também são marido e mulher. Então, quebra padrão e cria novos padrões. Por isso que a Bíblia fala, deixar pai e mãe. E olha que versículo interessante bíblico. Está em Provérbios 24:3. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Gente, sabe o que a gente quer aqui? Consolidar a tua casa. Seu relacionamento. Aqui nós vamos encher a tua paciência. O que a gente quer? Que você tenha um relacionamento saudável. Gente, algum comentário, amor? Não, a Fabi entrou, Fabi sexóloga cristã. Boa noite, amados. Fabi, minha amiga de turma. Fabi formou em sexologia clínica comigo. Seja bem-vinda, Fabi. Saudade do nosso atendimento. O Renato falou que lá em casa não. A maioria das casas não vê o marido e a mulher, vê só o pai e a mãe. É comum. Gente, então, olha o que a Silvana escreveu aqui atrás, que interessante, ó. Muitas vezes a mulher também contribui para o homem não tomar essas rédeas,
passando na frente do marido e resolvendo a situação. É verdade, gente. Gente, eu vou até ilustrar aqui, contar uma história nossa. Eu e o Ederson, quando a gente, casado, as crianças eram menores, a gente começou a ter alguns problemas aqui em casa, a ter alguns conflitos. E eu comecei a me deparar muito com coisas da minha criação e tal. E eu comecei a fazer acompanhamento psicológico, Eu comecei a fazer terapia. E um dia, contando a situação, porque eu estava me sentindo sobrecarregada e tal, a primeira pergunta que a psicóloga fez pra mim, a terapeuta fez pra mim: Jéssica, cadê o seu marido? Cadê o seu marido que não está se posicionando e não está te ajudando? Você está sozinha. Na hora eu achei estranho. Mas eu também reconheci o que ela me disse. Por que você toma a frente de tudo? Deixa pra ele. E realmente, gente, como eu ficava a maior parte do tempo em casa, eu que resolvia os conflitos, ele estava trabalhando, quando ele chegava, eu não deixava ele assumir o papel que era dele, as funções e a responsabilidade que era dele. Então, se as crianças começavam a brigar, eu já entrava e já resolvia. Se tinha tal coisa para fazer, eu já chegava e resolvia. Sabe aquela coisa assim, se tinha uma lâmpada para trocar, eu trocava. Se tinha que fazer tal coisa, eu fazia. O que eu comecei? Peraí. E ela é prendada, puxou a mãe, sabe fazer um monte de coisa? O que eu comecei? Peraí, isso aqui eu vou deixar pra ele fazer. Eu sei fazer. Eu poderia fazer. Mas eu vou deixar ele fazer. Porque é o papel dele e a maneira dele também participar da dinâmica e dos problemas da casa. Olha que loucura, a gente estuda sobre isso, gente, mas nós somos imunes não. Sim, nós temos que aprender. Gente, não somos o casal perfeito. Nunca vamos vender isso pra vocês. Temos um relacionamento saudável, mas a gente aprende. Sim, a cada dia, a cada momento. A cada obstáculo, a cada coisa nova, nós também estamos aprendendo. Nós estamos em constante crescimento. Então, assim, nós também erramos. Olha só, eu comecei a deixar ele participar. Então, eu parei o quê? De fazer as coisas que eu poderia fazer, mas também para ele o quê? Ele também se sentir útil, ele também se sentir o marido. É isso ele aí. também ter a participação e a importância dele nesse relacionamento. E com isso, não me sobrecarrega, não me desgasta. Olha só, eu precisei de ajuda para poder enxergar que eu estava fazendo como a Silvana falou. Eu estava tomando as rédeas da casa e não estava deixando ele assumir o papel. E é cômodo pra gente, mas não é saudável. Gente, o último tópico aqui, pode falar, amor? É o papel da intimidade no fortalecimento do casamento. A falta de prioridade, gente. Privacidade, gente. Não é nem prioridade. No casamento, na intimidade, quando você mora com sua família. Ou um pai, uma mãe, ou uma tia, Você tem algum parente morando contigo? Gente, isso tira a sua privacidade. Aquela coisa de falar assim, hoje eu quero andar só de calcinha e sutiã em casa. Não pode. Por quê? Minha sogra tá aí, meu sogro mora aqui. Hoje eu quero escutar som na maior altura. Hoje eu vou dormir até mais tarde, não vou fazer comida não, eu vou pedir. Eu tô dando exemplos. Agora imagina pro sexo. Gente, eu falo, Jéssica, já tive paciente, Jéssica, eu moro com a minha mãe e é horrível, porque o meu marido trabalha de turno, troca turno. Às vezes ele tá em casa e eu quero namorar, minha mãe tá acordada, mas como que eu vou fazer? Vai fazer barulho. Aí fica aquela coisa, não pode, porque a cama vai fazer barulho, porque não pode dar não pode fazer nada. Olha só, aí ela nem gemer. Aí ela ainda falou assim pra mim, pior, meu quarto não tem banheiro. Como assim? Eu não posso tomar um banho com ele, eu não posso. Gente, olha o aprisionamento que esse casal tá vivendo. Gente, nós não estamos falando aqui para escandalizar o prédio todo ouvir. Não! Mas cadê a privacidade desse casal? De tomar um banho juntos, de sair pelado pela comer casa. Uma coisa gostosa. Aí sabe? compra, sei lá, um nugget, tem que levar pro quarto, igual cocaína. Como é que vai dividir com a galera? Gente, o orçamento tá apertado. Mãe e pai já fazem isso. Já. Pra esconder dos filhos, quando não querem dividir. Aqui em casa acontece isso, gente. Às vezes eu tenho que esconder o chocolate, eu tenho que esconder as coisas, senão não sobra pra mim. Eu também gosto. Ela faz o tráfico lá, de levar o nosso quarto e tranca a porta.
Ele já descobriu o meu esconderijo, a minha gaveta. Na minha gaveta tem um monte de chocolate, um monte de coisa, né, amor? Então, às vezes você fala assim, mas eu não tenho tempo, né? Não tem tempo, né? É exaustivo. Nossa, gente, então, se você mora com os pais, projeta a tua vida num prazo aí de 1 ano, sei lá o quê, para ter a tua independência, mora com a tia, enfim. Aí até a casa ficar pronta, beleza. Mas tire momento a dois, que você vá para um hotel de vez em quando, enfim, Sim, tire essa mulher de casa. Vai passear, vai dormir em outro lugar, vai fazer amor no hotel, pelo menos uma vez no mês, tá, gente? E olha que interessante, olha o que a Bíblia fala disso, gente. Em Cantares 8:7 nos diz: nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Então, você tá nessa prainha morta aí, gente? Não, vamos agitar essas águas aí? Vamos agitar a água, amor? Vamos, gente. Então, olha só, gente. Gostei disso. É um convite, amor? Olha só, gente. Então, o que a gente trouxe aqui? Priorizar o relacionamento. Colocar limites. Sim, gente. Tá? Guardar segredos. Fronteiras. Sonho é do casal. Vai comprar alguma coisa? É o casal que vai discutir a viabilidade ou não. Se teu pai, se a tua mãe te banca, estabeleça um tempo para você ter a sua independência financeira e emocional, por incrível que pareça. Por melhor que seja a ajuda, gente, você precisa ser independente, você precisa andar com teus próprios pés, gente. Todos esses detalhes que a gente está passando é para você ter um relacionamento saudável, para você começar a viver a 2 e não a 3, é um trisal. Eu e a Jéssica e minha mãe não dá, ué. Eu e a Jéssica e a mãe dela, eu e a Jéssica e meu pai, e aí não vai funcionar. Aqui, a Dilceia pediu para repetir o versículo. Qual versículo, Dilceia? Deve ser o que nós lemos agora por último, que está lá em Cantares. Jesus Não, Cristo, cadê? aí, Cantares, ali. Cantares de Salomão. Ó, Cantares 8:7. Cantares de Salomão, 8:7, tá? Essa live vai ficar gravada também, tá, gente? Aí se tiver dúvida, recorre lá de novo. Deixa eu dar uma notícia boa pra vocês, pra gente encerrar essa live aqui, porque já vai estar chegando 1 hora. Mas, se você tá passando por isso, ou se você conhece alguém que vive isso, ou se você é aquele pai ou aquela mãe que na melhor das intenções está ajudando teu filho, mas não está deixando ele crescer, ou tua filha, enfim, você conhece alguém que vai viver isso, que você já conhece né, os pais, o sogro, a gente quer te fazer um convite agora muito especial. Fala você, amor. Dia 30 de janeiro, nós vamos fazer um evento 100% online e 100% gratuito para você. Nós vamos estar falando um pouquinho mais de como construir, de como ter esse relacionamento saudável que a gente tanto fala. Então nós vamos passar pela intimidade, pela comunicação, pelas finanças, vamos voltar a falar da interferência da família. No evento todo a gente vai falar esses detalhes. Nós vamos dar alguns passo a passo, os primeiros passos para você ter esse relacionamento saudável. Vai ser dia 30 de janeiro, às 20 horas. Acabando a live, você vai lá no nosso Instagram e você vai lá fazer a sua inscrição. Tem que fazer a inscrição, tá? Não adianta não. Faça a sua inscrição lá, gratuito, escreve o teu nome. Ele disse, meu marido não vai fazer, vai você. Você pode fazer. A minha noiva não vai, vá. Vá. Vá você, gente. Por quê? Pelo menos para você ter essas informações e levar para outra pessoa. Tá? Que você comece a dar os primeiros passos para a transformação no seu relacionamento. Isso. Alguém tem que começar, gente. Então assim, às vezes não vai vir, começa. Depois ele vem também. Depois você vai passando. Tenho certeza que nós vamos conseguir te ajudar e mostrar muita coisa para você aí que às vezes você não está conseguindo enxergar. Já vou convidar você para sábado agora, às 10 horas da manhã. Nós vamos fazer uma live, nós vamos falar sobre traição, sobre perdão, sobre estrago na vida do cônjuge, na vida do namorado, na vida do noivo. Justamente para quê? Porque tem jeito de reverter isso aí e a gente quer que você tenha um relacionamento saudável. Vamos contar algumas experiências incríveis de casamentos que deram a volta por cima e hoje eles estão bombando, gente. Terminando a live, eu gostaria que você fosse lá de baixo, assim que a gente colocar essa live, coloca lá nos comentários, no feed, né?
conta alguma experiência, conta alguma coisa, vai ser um prazer. Se tiver alguma dúvida, deixa lá, a gente responde para você. Isso, vai ser gente. um maior prazer poder te ajudar. Meus queridos, minhas queridas, vocês gostaram? Faz coração aí para saber se a gente está na linha certa. Tá ouvindo coração ali, gente. Que bacana, olha. Muito obrigado a todos vocês. Ó, vai estar gravado assim, tá, Sueli? Pode ficar tranquila que nós vamos deixar lá gravado. Vai ficar gravado. Então, gente... Ah, gente, e quem responder tem presente lá, hein? Pra quem responder nossa pesquisa. Vai ter surpresa, nós vamos deixar um presente pra vocês lá. Então não deixa de responder não, hein? Participa. É isso aí, gente. Muito obrigado de coração. Eu vou pedir minha esposa amada para fazer uma oração para Deus abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família e a minha casa, a minha vida e a minha família. Gente, está sendo muito, muito bom esses momentos que a gente tem passado com vocês. Eu falo de coração. É muito gostoso e é muito gratificante para mim, para o Ederson, passar esse tempinho aqui com vocês, passar um pouquinho daquilo que a gente aprende e o que a gente aprende dentro da palavra de Deus, que é melhor ainda. Muito obrigada por você estar acompanhando a gente aqui, tá? Quando a gente casa a ciência com a Bíblia, gente, é maravilhoso. Você tem um relacionamento saudável e é isso que a gente quer que você tenha. Eu amo estar aqui com vocês. Eu também. 4 minutos para terminar. Amor, vamos lá. Curva a sua cabeça de onde você estiver, feche seus olhos e conecte com aquele que você sabe que é o Criador de todas as coisas, tá? Senhor nosso Deus, te louvamos e te bendizemos porque tu és maravilhoso, Senhor. Que cada pessoa, cada família, cada casal que esteve aqui presente conosco, Pai, que venha ser abençoado pelo Senhor, que o Teu Espírito Santo venha trazer o entendimento necessário a eles, que eles possam, Senhor, aprender a caminhar com o Senhor num relacionamento saudável, num relacionamento fortalecido, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso que pode transformar corações, transformar decretos, transformar relacionamentos, Senhor. Pai, abençoe a cada um que esteve aqui conosco, que o Senhor possa iluminá-los, que o Senhor possa ajudá-los, fortalecê-los em tudo o que for necessário, Pai. E que a Tua palavra seja guardada no coração de cada um deles. Que eles venham viver, Senhor, o melhor que o Senhor tem para eles. Amém. Muito obrigada por esse momento, Senhor. Abençoe as nossas vidas, permaneça conosco, que tenhamos uma noite agradável na Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você vai dar um amém aí, dando mais um coraçãozinho pra gente, que a gente significa que é o amém. Deus abençoe, gente. Felicidades. Sábado, 10 horas. Só que, gente, 10 horas da manhã. Mas a todo momento nós vamos estar deixando vídeos aqui. Não perca, que tudo tem a ver para você trilhar um caminho e ter um relacionamento saudável. Tá joia? Gente, Deus abençoe, muito obrigada. gente. Deus abençoe. Uma linda noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.